Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai. Hoje convido vocês a fazer um relógio analógico em Python. Olha só que legal, nós vamos usar aqui a biblioteca OpenCV, uma biblioteca vasta, muito utilizada de visão computacional, e vamos fazer esse relógio muito legal, olha, tá? E você vai aprender a fazer ele do zero neste tutorial. Então, sem demora, vamos lá. Valeu! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Pai. Aqui é o Leonardo e hoje nós vamos fazer um projetinho que é o relógio analógico. Isso mesmo, então, vamos fazer um relógio analógico em Python. E para tanto, nós vamos usar a biblioteca OpenCV e a biblioteca NumPy, né, as principais aqui. Caso você não tenha essas bibliotecas, a OpenCV, você pode vir no terminal, digitar pip install opencv -python. E a NumPy, simplesmente pip install e digitar aqui NumPy. Perfeito? Eu estou usando aqui o meu PyCharm, né, versão 2023. Então, vamos lá. Basicamente, nós vamos dividir aqui em duas etapas. A primeira, né, nós vamos fazer o relógio. Vamos colocar assim, desenhar o relógio, que seria dimensão da tela, né? O raio dos ponteiros, as cores, né? Vamos estabelecer aqui o ponto inicial, nós vamos olhar isso melhor, e por que não, e o ângulo inicial. Nós vamos ver isso aqui com calma. Ou seja, é a parte do design, vamos dizer assim. E a segunda parte vai ser a parte onde nós vamos dar vida, né, ao relógio em si, né? E é basicamente o movimento dos ponteiros. Perfeito? Então nós vamos fazer isso aqui. Bom, vamos desenhar então o relógio. Então eu vou colocar aqui, ó, relógio, né? Vai ser uma variável relógio que vai receber NumPy. Vou criar uma imagem do zero, com dimensão 300 por 300, canal de cor 3, né? 3 canais de cores. E agora, apenas uma questão de codificação aqui. Esse nosso array, né, que vai ser a nossa imagem de fundo, ela vai ter uma codificação o int t8. Enfim, não vamos entrar em detalhe nisso aqui. Ok, fizemos então a nossa imagem de fundo, né? Por padrão aqui, é uma imagem toda escura. Vamos dar uma olhadinha como está ficando? Então eu vou chamar aqui, ó, CV2, imagem show. Vou colocar aqui relógio, tá? Não vou colocar sem acento para não dar erro de codificação. Relógio e relógio. Opa. Vamos dar aqui um CV2 wait key 0. Isso quer dizer que quando eu apertar Enter, ele vai apagar a tela aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Vou rodar aqui. Então é isso aqui, ó. Relógio, uma tela toda preta. Por exemplo, se eu quisesse fazer a tela toda branca, bastaria eu pegar a imagem relógio, que agora é um array, né? Como é um array, eu coloco 2 pontos, isso quer dizer que eu estou pegando todos os valores do eixo X e todos os valores do eixo Y. E atribuo a cada pixel, né, como é uma imagem, cada valor aqui, cada elemento é um pixel. E atribuo a cada pixel o valor 255, que é a cor branca. E ficaria assim. Bom, só a título de curiosidade. Bom, esse tutorial ele pode ficar um pouco longo, então sinta-se à vontade para você ir pausando para pegar toda a explicação. Beleza? Ok, então já fizemos a nossa imagem. Então, agora nós vamos desenhar a coroa, né, o círculo do relógio. Para tanto, vou usar o CV2. Vou desenhar aqui um círculo, né? Esse círculo vai ser desenhado. Opa, deixa eu só ajustar isso aqui, para manter uma coerência aqui. Só passar para cá. Eu vou desenhar esse círculo na imagem relógio, que eu acabei de criar, né? Esse círculo, ele vai ter o centro. E agora tem dois detalhes aqui, ó. Nós temos que definir
o centro do círculo, ou seja, onde ele vai iniciar, né? Qual que é o centro do círculo, ou seja, o centro do círculo, né? E o raio do círculo, cor do círculo e por aí vai. Mas vamos definir aqui fora, bem lá no início, né? Algumas variáveis aqui interessantes para a gente. Primeiro, vamos colocar aqui, ó, centro do círculo, que é o centro do relógio, né? De onde os ponteiros vão sair. Pensa comigo, como a nossa imagem, né, tem uma dimensão, tem dimensão 300 por 300, então o centro vai ser na metade, correto? Então o centro vai ser em 150, 150, né? Então aqui eu posso colocar que o centro do círculo vai ser uma tupla 150, 150. Então ele vai começar bem no centro da imagem. Depois nós temos o raio. Bom, o raio basicamente vai ser o tamanho do ponteiro do relógio. Então eu vou colocar aqui o raio vai ser igual a 100 pixels. Então vou colocar aqui, ó, raio. Opa. Então vamos colocar aqui, ó, raio. Ok. O próximo passo é a cor. Qual vai ser a cor dessa coroa? Bom, eu escolhi um tom amarelado, então vai ficar 5, 240, 240. Lembrando que é o padrão BGR, que é B de blue, G de green e R de red. Mas o que falta aqui? Falta espessura, que eu vou considerar uma espessura de 1. E agora a linha. Bom, a linha eu vou chamar o CV2. Opa, CV2 line AA, que é anti-aliasing, tá? Para deixar a linha bem suave. Vamos ver como está ficando. Vamos rodar. Opa, está ficando interessante, ó. Então, nós temos uma imagem 300 por 300 e o círculo começa exatamente no centro dessa imagem, no ponto 150 por 150. Bom, outra coisa. Todo relógio, quando você pega um relógio analógico, você percebe que ele começa a 90 graus em relação ao eixo X, né? Então, quando ele bate 1 segundo, ele se deslocou um certo grau em relação ao eixo Y. Vou desenhar o eixo Y e o eixo X, tá? Só para facilitar o nosso entendimento aqui, porque nós vamos falar um pouquinho de coordenadas polares. Então, um apelo visual vai ser interessante para a gente aqui. Perfeito? Então, eu vou colocar até um comentário aqui, desenhando o eixo X, e Y. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui, né, naquela imagem. Opa, deixa eu colocar aqui. E aqui tem um detalhe. Vamos colocar aqui o relógio, porque aí ele guarda essa nova informação, né? Ou seja, esse círculo aqui em relógio. Então, agora eu pego o relógio, vai receber CV2, ponto. Como é um eixo, nós vamos usar o line. Então, eu vou desenhar essa linha onde? Na imagem relógio, ponto inicial. Então, o meu eixo X, ele vai passar primeiro ponto, né, x igual a 0, e o y 150, então apenas desloquei no eixo y, e o ponto final dele vai ser o quê? X 300, y 150, mantém. Depois, a cor, vou colocar aqui uma cor branca, só para facilitar a nossa vida, 255. Espessura, vamos colocar aqui 2. E por enquanto é só. Vamos dar uma olhadinha. Então, note que o eixo X está aqui, ó. X é Y, X igual a 0, Y igual a 150. Então, note, o eixo Y ele começa de baixo, de cima para baixo, e o eixo X da esquerda para a direita. Como a imagem tem 300 por 300, X igual a 0 está aqui, Y 150, então ponto inicial. E o ponto final é x igual a 150 e o y ainda no 150. Então, eu mantive o meu eixo x aqui. O eixo y vai ser semelhante, só inverter. O meu x vai para 150 e meu y 0. E aqui, o meu x continua 150 e o meu y 300. Perfeito? Então, vou
Vou colocar aqui, ó. Então agora basicamente é só inverter, ó. 150, 0, e aqui x igual a 150, e aqui 300. Vamos dar uma olhada. Fechar aqui. Isso, ó. Então percebam que aqui está o meu eixo x e o meu eixo y. O ponteiro do relógio ele começa exatamente aqui, tá? Então, quando eu começo exatamente aqui, ele faz um ângulo de 90 graus com o eixo x. Ou, se eu olhar o eixo y, ele faz um ângulo de 0 graus com o próprio eixo y, né? Então, quando eu começo a incrementar ângulos, né, por exemplo, a cada segundo, nós vamos ver que a cada segundo corresponde a 6 graus de deslocamento. Então, em um segundo, eu tenho um ângulo de 6 graus aqui do ponteiro dos segundos em relação ao eixo y. Em 2 segundos, eu vou ter um ângulo de 12 graus. Em 3 segundos, um ângulo de 18 e por aí vai até completar 60, até completar aqui, né, 360 graus, que corresponde a 60 voltas aqui. E conforme nós vimos, deixa eu voltar aqui, qual que vai ser o ângulo inicial, né? Se eu considerar o eixo x, meu ângulo inicial vai ser 90 graus, tá? Então, nós vamos considerar por padrão o eixo x, que vai ser 90 graus aqui. Bom, note que, deixa eu dar um exemplo aqui, nós temos, né, em termos de graus, a circunferência tem 360 graus, né? A circunferência tem 360 graus e 1 minuto. Em 1 minuto tem 60 segundos. Logo, eu tenho que ter um incremento de 6 graus por iteração para se ter 1 minuto. Então, olha que interessante. A cada movimentação do ponteiro em 1 minuto, isso equivale a 6 graus de incremento em relação ao eixo y. Perfeito? Então, é isso aqui que nós vamos fazer basicamente. Vamos dar um exemplo? Vamos desenhar aqui, por exemplo, o ponteiro com 6 graus de diferença. Converter graus, né, de uma certa forma, nós temos que converter uma informação que tem graus para o ponto xy, porque em função do grau eu posso saber exatamente qual é o ponto xy e desenhar o ponteiro. Então, basicamente, vai ser isso que nós vamos fazer. E para tanto, aí eu vou dar um pulinho aqui para baixo. Tá, aqui nós estamos na parte 1. Vou dar só um pulinho aqui embaixo. Deixa eu só colocar isso tudo aqui para baixo. Então, por exemplo, nós vamos ter que fazer uma conversão de coordenadas polares para cartesianas. Ou seja, o que é isso? Na coordenada polar é aquela onde o ponto é descrito pelo raio e o ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, né? TH. Né? E a cartesiana, então vou ter que fazer o seguinte, converter isso para coordenada cartesiana, onde o ponto é descrito por x e y. E esse ponto xy eu vou enviar para o CV2, que é o OpenCV, e desenhar o ponteiro. Perfeito? Essa vai ser a ideia geral aqui. Então, basicamente, nós vamos ter... Deixa eu só voltar aqui, ó, colocar mais uma variável para a gente, que vai ser TH inicial. Nós vamos ver aqui. Né? Vamos colocar 0 e vamos ver o que vai dar isso aqui. Tá? X vai ser igual ao raio vezes o cosseno do ângulo e o y vai ser igual ao raio vezes o seno do ângulo. É assim que se dá a conversão. Tá?
tá? Então, nós vamos ter que ter um ângulo, uma variável que vai dizer sobre o incremento do ângulo, que eu vou chamar de delta. Tá? Então, delta vai ser igual a 6 graus, porque nós vimos que a variação tem que ser 6 graus, é um incremento. Então, delta vai ser igual a 6 graus. E vamos ver o seguinte, e x, então, vai ser igual ao raio vezes, agora nós vamos chamar a função do cosseno. Então, eu uso a biblioteca matemática, math.cosseno, né? E vou chamar agora o ângulo, né? O TH, onde eu não declarei aqui o TH, né? Então, deixa eu só declarar aqui o TH, que vai ser o ângulo geral aqui. E além disso, né? Melhor ainda, vamos melhorar isso aqui, ó. O TH vai ser igual ao TH inicial mais o delta. E outra, o delta está em graus, então nós vamos ter que transformar esse delta para radiano. Então vai ser igual a math, vamos chamar a função que converte graus para radianos. Então aqui estou convertendo 6 graus em radiano. Idem para o valor inicial, né? Então eu vou chamar aqui, ó, TH inicial, rad, vai ser igual a math.rad, TH inicial. Tá? E o TH, que aí sim é o ângulo, né? É o ângulo total, vai ser o ângulo inicial mais a variação. Perfeito? Dá um espaço aqui. E o Y vai ser igual ao raio vezes math.seno de TH. Só que nós temos um detalhe. Bom, nós sabemos, por exemplo, que o raio é 100. Né? Então, o valor máximo aqui vai ser 100, porque quando, por exemplo, cosseno de 0 é 1. Então, quando o θ for 0, o meu x vale 1. Quando o θ for 0, o meu seno é 0. Então, quando o θ for 0, que é justamente, deixa eu rodar aqui, ó. Quando o θ for 0, que é justamente esse ponto aqui, o meu x vale o máximo, que é 1, e o y vale o mínimo, que é 0. Tá? Então, quando eu coloco, né, nesse exemplo, θ igual a 0, eu estou exatamente aqui. Ó. Perfeito? Então, mas o relógio ele não começa aqui. O relógio começa aqui. Então, nesse ponto, eu tenho quem? O inverso, né? O x igual a 0 e o y máximo. Então, o meu ângulo inicial tem que ser 90 graus. Por quê? Porque cosseno de 90 é 0, então o x vai estar aqui, e o seno de 90 é 1, e o y vai estar aqui no máximo. Perfeito? Então, logo, o nosso ângulo inicial tem que ser 90 graus. Tá? E o nosso delta, que é a variação, é 6 graus. Então, em 1 segundo, eu vou ter o equivalente a 96 graus. Tá? Em 2 segundos, eu vou ter o equivalente a 102 graus. E por aí vai. Perfeito? Então, vamos... Ah, tá. Vamos fazer um print só para a gente ver como está ficando aqui essas coisas. Então, vamos fazer um print de x, y, o θ em si, né? O θ inicial já em rad e o delta em rad, já tudo convertido, né, para rad. Então, vamos dar uma olhada aqui. O TH vai ser, por exemplo, o TH vai ser TH inicial, que é 90 graus, já em radianos, mais o delta, que é 6 graus. Então, nesse nosso exemplo, eu já estou no primeiro segundo. Tá? Então, note, eu tenho x menos 18, o y 98, né? O TH, o ângulo, o TH, por que o TH está... Ah, aqui, ó, há um erro aqui, ó. O TH, falta eu colocar rad, né? Inicial, rad, porque ele está em graus ali, ó. E aqui rad. Né? 90, o TH está dando 96 porque é o 90 mais o 6. Né? Só que nós queremos em radiano. Então, deixa eu só fechar e rodar de novo. Agora sim. Agora em radianos, então meu x é menos 10, o y 99. Agora sim, ó, o TH 167, alguma coisa, o TH inicial, né, que é o equivalente a 90 graus,
e 6 graus em radianos, que é isso aqui. Perfeito. Mas tem um detalhe crucial aqui para a gente. O nosso x, né, x e y, o valor máximo deles vai ser do raio, né? E o mínimo é o zero, que é aqui no centro. Mas note que quando o x, vamos pegar aqui o exemplo do ponto inicial, que é o θ, né, 90 graus, o valor máximo vai ser 100, né? Mas note que aqui o y, né, igual a 100, ele não é real aqui. Porque esse ponto não é y igual a 100. Esse ponto é y igual a 50. Tá? Então, esse meu raio, eu vou ter que ajustar ele para as dimensões da tela. Então, basicamente, eu vou ter que subtrair 150, né? Se você olhar bem aqui, ó, são 4 quadrantes, e cada eixo aqui, né, vai ter um comprimento de 150. Então, por exemplo, para mim achar o raio aqui, o raio máximo, eu tenho que subtrair 150, que é isso tudo aqui, menos esse valor, que é o valor que eu achei aqui, por exemplo, em y. Então, como o y aqui, ele foi arredondando aqui, né, praticamente 100, né, no caso aqui, por que ele não é 100? Porque eu comecei já com delta igual a 6. Ó. Vamos fazer um delta... Vamos fazer um delta igual a 0. Deixa eu até ajustar isso aqui. Ó. Vamos fazer um delta igual a 0, que ele vai começar exatamente no ponto inicial. Ó, por exemplo, com delta igual a 0, olha o valor de y, vale 100. Por quê? Porque o 190 é 1 vezes o raio 100, então ele está aqui. Né? Só que y igual a 100, né? O y igual a 100, ele está onde? Ele começa aqui, ó, 0. Se aqui eu tenho 150, o y igual a 100 está mais ou menos por aqui. Né? Porque eu tenho aqui a primeira parte, ó, 50, depois aqui 100 e 150. Então, o que eu tenho que fazer? Para mim achar o raio, eu tenho que fazer a subtração do eixo, né, desse semi-eixo, que vale 150, menos o valor que eu achei em y, que é justamente esse valor aqui, ó, esse comprimento. Então, vai ficar 150 menos 100, que vai dar 50, que é justamente o ponto que eu tenho que desenhar o ponteiro, ó, porque o y começa aqui de 0, né, é crescente, então aqui é y igual a 50. Né? A mesma coisa no meu x. Aqui ó, praticamente está 0, está 6 vezes 10 é menos 15, enfim. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, 150 menos esse valor de x que eu achei, que é basicamente 0. Então vai ficar 150 aqui. Então vai ficar com o meu x igual a 150 e o meu y igual a 50, que é o ponto inicial. Perfeito? Então nós temos que fazer esse detalhe aí. E mais, note que aqui nós temos um float, né, que são decimais. Mas nós temos que converter agora esse float para o valor inteiro, porque aqui no Pix não tem float em Pix, não tem valor quebrado, tem número inteiro. Então tem que converter para inteiro e, além disso, né, fazer os 150 menos esse valor, né, conforme nós acabamos de ver. Então é 150 menos convertido em inteiro aqui. Ó, 150 menos int desse valor. E assim eu vou ter a conversão das coordenadas polares para as coordenadas cartesianas. Vamos rodar de novo, ó, com essas modificações. Agora sim, tudo perfeito, né? Olha lá, x igual a 150, né? Então, meu x igual a 150, que é exatamente aqui. E o meu y igual a 50, que é exatamente aqui. Porque é o 150 menos o valor lá, que era 100. Então, está exatamente aqui. Então, assim eu vou conseguir fazer, né, mudando aqui o meu ângulo delta, né, não o ângulo delta, né, delta é a variação. Mudando aqui o meu TH, que é o ângulo, eu vou conseguir varrer de 0 a 360 graus. Perfeito? Então, deixa eu só voltar aqui. Ó, por exemplo, vou fazer o delta igual a 6. E vamos ver o que nós vamos ter. Então, agora, ainda não desenhei, mas o ponteiro do relógio está no primeiro segundo aqui. Então, o meu x é 160, ó, um pouquinho para lá, e o meu y, 51. Né? Então, o y está um pouquinho para baixo aqui, ó, 651, que é justamente aqui
Então, note que esse valor xy vai ser o valor final do meu ponteiro, porque o valor inicial, conforme nós vimos, é no centro da circunferência, que é 0, 0. Tá? Então, é isso aí que nós vamos fazer. Então, aqui nós temos, basicamente, né, toda a lógica para fazer a movimentação do ponteiro. Obviamente, nós vamos ter que colocar isso num laço depois de repetição. Tá? Bom, então isso tudo aqui eu posso fazer uma função, né? Porque o objetivo aqui é retornar o valor de x e y. Então, simplesmente, eu posso agora, deixa eu criar aqui, ó, vou criar uma variável, né, chamada ponto, e vai receber x e y. Então, uma tupla. Opa, melhor dizendo, ponto vai receber uma tupla, né, só iniciei, e agora sim, ó, ponto recebe x, y. E aí eu posso fazer um return ponto. Então, return ponto. Obviamente, nós vamos fazer isso tudo aqui virar uma função, né? Então, eu venho aqui e vou colocar um def calcular ponto, colocar assim, calcular ponto xy. E aí vamos dar um tab aqui para identar, e aí eu criei minha função. Eu vou passar como parâmetro quem? Vou passar como parâmetro o próprio delta. Tá? Então eu vou, como argumento, melhor dizendo, né? Eu vou parametrizar minha função com delta e vou passar como argumento esse ângulo delta, que é justamente a variação. Tá? Então eu vou tirar esse delta aqui. E quando eu passar, por exemplo, quando eu passar para a função calcular ponto xy com argumento 6, eu estou dizendo que a variação é 6 graus. Nesse caso vai ser fixo, né? Por exemplo. Então, nós temos a função. Vamos só ajustar essa função agora. Vamos colocar lá para cima, bem no início aqui. Depois desse... Pronto. Calcular ponto xy. E aí eu tenho o escopo dela. Então, por exemplo, aqui eu posso chamar a função agora, passando como parâmetro, como argumento, melhor dizendo, o ângulo 6. E eu posso chamar agora a função e vamos ver o que vai dar. Então é isso aí, ó. Esse aqui ele mostrou a imagem, ok, mas ó, a função está retornando para mim. Na verdade, para mim, esse aqui é simplesmente o print que tem dentro da função. Ó. Esse aqui é o print. A função me retorna apenas xy. Então basta eu fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó, print calcular xy. Aí sim eu vou ter o ponto xy lá, 160 e 160 e 51. Perfeito? Então a função está pronta aqui para a gente. Bom, feito isso, nós vamos voltar aqui agora, né? Porque nós temos que fazer os números no relógio. Então aqui agora, depois desse ajuste, nós vamos colocar os números. Né? Eu vou colocar aqui de 1 a 60. Então note que de cara eu vou ter que ter uma interação aqui. Vou ter que fazer 60 interações com variando o ângulo em 6 graus, e para cada interação eu vou ter exatamente o ponto xy. E com esse ponto xy, eu vou desenhar o texto, eu vou escrever o texto, que no caso é simplesmente o número. É isso que nós vamos fazer aqui. Então eu vou fazer um for, colocar assim, número em range, colocar aqui ó, 60. Então o que nós vamos fazer? Eu vou colocar relógio, recebe, né, que nós vamos desenhar em cima daquela imagem do relógio. CV2, vamos colocar um texto, né, put text, em cima de quem? Relógio. E aí qual vai ser o texto? Eu vou colocar aqui, ó, string, o próprio num, porque o num aqui é um número, então como eu quero para texto, eu coloco um string, né, passo para string aqui. E agora esse org, né, de organização, que é justamente o ponto inicial onde eu quero escrever. Para isso eu vou chamar quem? Eu vou chamar
a função, calcula ponto, passando delta, né? E aí nós estamos passando delta. Opa, vou colocar aqui 6, né? Porque melhor ainda. Que aí eu coloco 6 graus. Mas o que está faltando aqui? Fonte, né? Qual é o tipo de fonte? Vou colocar aqui a Hershey. Essa aqui, Hershey Triplex. Agora sim, o tamanho da fonte, vou colocar nesse caso 0,4. A cor eu coloquei um verde. E espessura, vou considerar aqui espessura 0. E a linha, o tipo de linha, né, que vai ser um CV2. Vou colocar o line para fazer o anti-aliasing, tá? O delta é 6, né? Mas na segunda iteração ele é 12, na terceira é 18, por aí vai. Então nós podemos simplesmente multiplicar ele pelo próprio número, né? Então a cada iteração eu vou multiplicar o delta pelo número, até quando eu chegar aqui na interação 60, né? No caso vai ser 59, vou ajustar aqui depois. E quando eu estiver em 60, eu vou ter 360 graus. Tá? Então aqui, por exemplo, vou colocar, começando no 1, começando aqui no 1 e indo até o 61, né? Porque sempre eu subtraio uma unidade. Então, quando eu chegar em 60, né, que é a interação 61, eu vou ter 60 vezes 6, e aí eu vou ter os 360 graus. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada, deixa eu tirar isso aqui, e vamos ver o que a imagem vai nos... o que nós vamos ter aqui. Olha que bonito, ó. Então, note que realmente, ó, começa com 0, 1, 2, é porque tá meio confuso aqui, né? É porque são cada segundo, né? Ou seja, aqui está segunda, 2, 3, o 0 e 1 o 1 está sobreposto a 60 e por aí vai. Mas para que nós não tenhamos essa bagunça, a gente pode colocar os números apenas de 5 em 5, por exemplo. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? If num, ou seja, eu vou verificar se o número ele é divisível por 5, sem resto. Porque se é divisível por 5, então isso quer dizer que eu estou no múltiplo de 5. Então vai ficar 5, 10, 15, 20, por aí vai. Então, se if num dividido por 5 tem resto 0, aí sim eu desenho aqui. Ó. Caso contrário, eu não desenho. Aí ficou bem melhor. E percebam, né, que se você olhar como um todo, é como se estivesse um pouquinho deslocado para a direita. Tá? Então, eu fiz uns testes aqui. Eu vou ajustar, né, 8 pixels para a esquerda. E apenas no eixo X. Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Aí nós podemos fazer um malabarismo aqui. Ó. Calcular, aí essa função, o ponto X, que é o primeiro valor. Então, 0. Vou subtrair aqui 8 pixels. E agora eu vou ter que repetir, né, esse calcular. Ó. Vou ter que repetir isso aqui. E isso tudo é uma tupla agora. E é o 1, que é o Y. Pronto, agora deu uma ajustada aqui. Então, basicamente, o que eu fiz foi deslocar em 8 pixels para a esquerda, para tirar um pouquinho aquela ideia de desalinhamento aqui. Então, para isso, eu tive que abrir, né, a função inteira. Então, o ponto X eu peguei posição 0, né, porque lembrando que ela me retorna um ponto XY, então, na posição 0 é o ponto X, menos 8, então eu desloquei o X de 8 unidades. E mantive o ponto Y, que é a função aqui na posição 1. Perfeito? É só isso que eu fiz. E aí nós tivemos aqui, olha que bonito, esse ponto aqui. Tá? Então note que eu estou mantendo os eixos X e Y só para facilitar a nossa visualização. Perfeito, né, galera? E novamente, né, depois isso tudo aqui vai virar uma função. Então agora nós podemos fazer isso tudo aqui uma função e depois apenas desenhar os ponteiros em cima disso aqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer?
nós vamos fazer isso tudo virar uma função. Então, vou colocar aqui, def desenhar relógio, tá? E é isso tudo aqui. Vamos colocar isso tudo aqui, vai virar uma função. Opa. Pronto. Então, agora isso tudo virou uma função. E agora eu posso fazer o quê? Deixa eu tirar isso aqui. Então, agora, primeiramente, eu tenho que chamar a função desenhar relógio. Basta eu vir aqui. Aqui é o movimento dos ponteiros. Mas se eu quiser chamar a função, chamar função desenhar relógio. Basta eu vir aqui e chamar desenhar relógio. E qual é? Opa, óbvio. E o que eu posso fazer aqui? Olha que interessante. Porque desenhar relógio... Ah, e tem um detalhe. Eu posso fazer essa função, tem que me retornar alguma coisa. Então, ela vai me retornar a imagem toda já desenhada. Então, eu vou vir aqui e colocar um return. Qual que é a imagem? Relógio. Ó, relógio. Agora sim. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ó. Tirar ela daqui, já, como ela vai me retornar uma imagem, eu já posso colocá-la como argumento da função ImageShow. Olha lá. Tá, então tá bonitinho aqui. E o que vai faltar agora é a gente, literalmente agora, fazer a movimentação dos ponteiros. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora para finalizarmos. Bom, vamos continuar. Deixa eu só ajustar essas variáveis aqui que estão fora dos escopos da função. Vou colocar elas aqui embaixo. Pronto, perfeito. E agora nós vamos então para a parte final, que é fazer a mágica acontecer. Esses ponteiros, literalmente, eles andarem, né? Eles se movimentarem aqui. Então, eu vou fazer aqui no modo corrida, depois a gente gera uma função. Então, vou criar uma variável chamada s, que é de segundo, vamos colocar ela igual a 0 aqui. Então, qual que vai ser a ideia? A cada segundo, eu vou desenhando o ponteiro numa posição XY. Quando eu tiver um acúmulo de 60 segundos, isso vai me dar um minuto, e aí eu vou ter que movimentar o ponteiro de um minuto também para a posição equivalente de um segundo, que é a mesma angulação. E quando o minuto, a cada minuto eu vou acrescentando, e quando eu tiver 60 minutos, eu acrescento eu acrescento uma unidade na hora. E aí a hora também vai se deslocar 6 graus, que é a mesma angulação do segundo e do minuto. Perfeito? Então, na verdade, nós vamos fazer o seguinte. Segundo, minuto e hora. Então, vamos iniciar essas três variáveis com 0. Tá? Só para a gente ganhar tempo, né, eu inicializei aqui na mesma linha. Tá? Ok, então vamos lá. While, vamos começar devagarzinho. While true. O que nós vamos fazer aqui? While true. Eu vou ter pontos, né? Calcular ponto xy em delta, no nosso caso é 6, né? No nosso caso aqui é 6. Então aqui já vai me dar o ponto xy. Perfeito? Eu vou colocar aqui, ó, ponto x. Vamos colocar assim, ó, ponto xy. Vai ser igual a calcular ponto em 6 graus. E mais, né? Já vou colocar uma outra variável aqui, ó. Vou colocar o TH, que é o nosso ângulo inicial, né? 0 graus. Então tem que começar no 0. Depois, na segunda iteração, eu acrescento o delta, que é 6 graus. Né? E vou até melhorar isso aqui. Vou colocar para deixar mais elegante. Vale 6 graus. While true. Né? Então eu vou desenhar. Eu vou pegar primeiro este ponto xy, com a variação delta, e delta inicial vale 6. Só que eu tenho que pegar primeiro quem? O ângulo 0. Então, na verdade, tem que colocar delta igual a 0. E após a primeira iteração, delta vai ser somado
a 6 graus. Aí sim. Então, delta vale 6, na segunda iteração delta vai valer 12 e por aí vai, sucessivamente. Tá? Então, aqui simplesmente eu vou colocar relógio, né? A imagem vai ser a própria função de desenhar relógio. E aí nós temos qual que vai ser o primeiro ponto. Esse aqui, ó, centro do círculo, que é o ponto inicial. E o ponto final é o ponto XY. Né? Bom, a cor, nós vamos colocar um 0. Vou colocar aqui, ó, 2550. Um verde, né? Vamos colocar uma espessura aqui de 1. E a linha, aquele mesmo esquema, CV2, line. E aí, delta vai acrescentar mais 6 graus, e isso vai repetindo aqui. Né? E eu vou dar uma pausa de 1 segundo, né? Justamente para que a cada 1 segundo esse desenho se repita. Então, time sleep, 1 segundo. Opa, tinha um mais aqui. Obviamente, ele rodou, mas por que não mostrou? Né? Porque eu vou ter que colocar a função para mostrar a imagem, e eu vou tirar esse desenhado aqui, colocar o próprio relógio. E cada interação ele vai mostrar para a gente, e aí eu vou tirar. Na verdade, é o contrário. Deixa eu ajustar isso aqui, não é time sleep não. É CV2 wait key 1 segundo. Vamos rodar. Olha que bonito, hein? Agora está rodando, ó. A cada 1 segundo eu atualizo a tela. Basicamente é isso que está acontecendo. 10, 11, tá? E a gente pode melhorar mais ainda. A gente pode colocar fazer tipo uma espécie de relógio digital aqui em cima agora. Vamos fazer isso? Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Desenhando relógio digital. Então eu vou colocar CV2 ponto put text em qual imagem? Imagem relógio, né? Qual vai ser o texto? Vai ser assim, ó. H, que é o de hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos. Né? O H, o minuto são 0 e o segundo ele vai atualizando. Vamos dar uma olhada? Ó. Opa, por que deu ruim? É porque faltou aqui, né? Esqueci de colocar o restante aqui, ó. Óbvio. Então, qual vai ser a minha posição? Vai ser o ponto... Opa, aqui não. Aqui vamos colocar bem no início, então vou colocar um x igual a 10, vou colocar aqui um x igual a 15 e um y também igual a 15. A fonte, novamente, vou manter aquela Hershey Trip. O scale eu vou colocar o mesmo esquema, 0,4. A cor, vou colocar tudo branco. Espessura, vamos colocar aqui 1. E vamos tentar tirar o alias colocando CV2 line AA. Vamos ver se agora vai. Não foi, óbvio. Por quê? Porque aqui eu tenho que colocar, né, relógio, que a imagem está recebendo esse texto. Também não foi, né? Por quê? Olha o erro aqui, ó. Estou colocando mostrar a imagem antes do desenho. E eu vou tirar isso aqui para não ter problema, depois a gente ajusta. Agora sim. Eu desenhei o texto e aí eu vou mostrar a imagem depois. Olha lá. Opa, por que não está indo? Por que 1 segundo não foi? While true. Óbvio, porque eu não estou incrementando ele aqui. Então, ó, depois que eu desenhei tudo aqui, eu tenho que incrementar esse segundo, né? Então, segundo mais 1. Cada loop ele vai ser incrementado em 1, 2, agora sim, ó, 3,
Vamos ver se está coerente. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certinho. E agora vocês já devem ter entendido que eu vou fazer algo parecido com o minuto, né? E com as horas também. Então, vamos lá, só ajustar aqui, desenhando o relógio digital. Aqui, deixa eu colocar ponteiro, segundos, né? E esse delta 6, ele sempre vai ser acrescentado. Então, vou colocar ele lá embaixo também, junto com os minutos, com os segundos. Bom, isso quer dizer o seguinte. Então, eu desenhei o ponteiro segundos e agora nós temos que desenhar ponteiro minutos. Então, eu vou ter que fazer uma verificação. Ó, if, se segundos for igual a 60, então eu tenho que acrescentar minuto e ele vai receber uma unidade, né? E aí eu tenho que pegar os pontos XY. Então eu vou acrescentar aqui agora, ou seja, quando eu começo a imagem, eu já tenho que ter basicamente os ponteiros de minuto e hora desenhado. E quando atingir 60 segundos, eu vou deslocá-los. Então eu vou criar aqui umas variáveis. Ó. Vou colocar assim, ó, W, vou colocar assim, ó, WH, ele vai receber o ponto inicial. Nós sabemos que é x igual a 150 e y igual a 50. Assim como nós vamos criar aqui uma variável chamada TV. Né? Então aqui vai ser minuto, né? Referente ao ponteiro dos minutos. E aqui referente ao ponteiro das horas. Então, quando S for igual a 60, minutos recebe 1. E aí sim, o meu WH, vai receber quem? O ponto XY. Que aí, deixa eu só repetir essa linha, né? Então, eu vou sair do if. E aqui o meu ponto XY, na verdade, vai ser o WH. Que aí eu vou colocar aqui uma cor diferente, sei lá, 150. E note, quando S for igual a 60 segundos, eu tenho que zerar agora, para começar tudo de novo. Então, S recebe 0. Opa, por que ele não foi? Ah, tá aqui, ó. Aí eu não posso, né? Eu copiei ali, porque quando eu coloco desenhar relógio, eu começo tudo de novo. Então, tem que pegar o relógio, e foi lá o relógio que já tem o ponteiro de segundos desenhado. Ó, 2, 3. Bom, para fazer os testes, nós temos que acelerar esse processo. Então, vamos colocar aqui uns 100 milissegundos, só para ser mais rápido. Para a gente ver se o ponteiro dos segundos ele vai dar uma movimentação. Então, olha que legal, ó. Não foi. Por quê? Vamos verificar agora. Não, primeiro, tá, ó o erro aqui, ó. O H está aparecendo 50, para você ter uma ideia. E os segundos estão frenéticos. Não está zerando. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. If S igual a 60, M mais 1, S igual a 0. Relógio. Vamos fazer um print para verificar. Deixa eu só tirar esses print aqui, ó, daquela função que nós fizemos, da função calcular ponto XY. Vou tirar esse print, já está tudo ok. E vou fazer um print aqui, ó, do nosso S, só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Ó, ok, 10, 30, 60, ó, ele não está zerando. Então, nós estamos tendo algum erro aqui de lógica. If S igual a 60, e note que o S, ele foi 60. E por que ele não zerou? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, esse H aqui está errado, aí não pode, porque o H já está de hora, então vamos colocar aqui um WQ, por exemplo.
E aqui a gente coloca um WQ. E aqui um WQ. Pelo menos aqui ó, já saiu, né? Estava com conflito de variáveis. Tá. Agora nós temos que descobrir por que ele não está considerando S igual aqui. É só um detalhe, né? Aqui tem que ser S igual a 0. Vamos dar uma olhada agora. Agora, quando S for igual a 60, ele tem que zerar. Bom, zerou. Contou igual a 1 segundo, mas aqui o ponteiro dos minutos não andou. Opa. Bom, nós vamos ter que colocar S igual a 61. Por quê? Porque quando eu coloco S igual a 60, ele pega sempre a posição inicial. Então, o ponteiro nunca muda. Tá? Ele sempre fica no inicial. Quando eu coloco S igual a 61, ele já pega o deslocamento. Tá? Então, eu tenho que considerar S igual a 61, porque a cada vez que ele completar 61, ele já vai pegar o ângulo deslocado. Olha só. Aí, outro detalhe, vamos só melhorar aqui a espessura, né, da linha do ponteiro de minutos. E agora sim, ó. Opa, peraí que eu acho que eu fiz lenha aqui. Coloquei errado. Esse aqui é o texto. O ponteiro está aqui, ó. Vou colocar a espessura igual a 2. Tá, aqui, ó, o ponteiro de minutos está aqui. Então agora, quando ele fizer 61, ó, agora sim, ó, 1 segundo. E note que o minuto apareceu aqui, ó. Vai aparecer 2 minutos. Ó, que bonito. Agora sim. E agora nós vamos fazer o mesmo esquema para a hora. Então vamos lá. Então, minuto, né? E mais, vou colocar um if n-ado aqui, ó. If m for igual a 61, agora sim, h recebe uma unidade. E aí eu vou pegar o ponto de horas, que é o TV. Então, olha que bonito, hein? TV vai ser igual a ponto XY. Eu zero minuto para começar tudo de novo. E desenho novamente. Agora o ponto, novamente não, desenho agora o ponteiro referente às horas. E agora vai ser TV. E vou colocar uma espessura aqui, manter a espessura 2. Vamos só mudar a cor, de repente aqui uns 50, vamos ver o que vai dar. E aqui deixa eu só ajustar para facilitar a nossa vida, né, de leitura de código. Então tá, aqui tá, mas acho que eu coloquei aqui, ó, ponteiro minutos, espera aí. Já coloquei aqui, ó, ponteiro minutos. Vamos só ajustar aqui. Ponteiro minutos. Ponteiro horas. E para agilizar mais ainda, vamos colocar aqui 1 milissegundo para ver se o ponteiro de horas vai funcionar. Ó, vamos aguardar aqui, né? Vamos aguardar 1 minuto, que equivaleria a 1 hora aqui. Então vou adiantar aqui só para facilitar. Então, estamos chegando a 57, 8, 9. Pronto. Olha o ponteiro de horas. Ele teve uma pequena diferença aqui. Mas esse verde está muito escuro, né? Vamos tentar melhorar esse verde aqui. Vou colocar aqui uns 100, uns 170. Bom, tá aí, funcionou direitinho. Deu uma pequena melhorada nos ponteiros, mas enfim, a questão de ajuste aí, importante que está funcional. Beleza? Então vou fechar aqui. Agora vamos só ajustar aqui as coisas, né? Por exemplo, isso tudo aqui pode se transformar numa função, que eu vou colocar iniciar relógio. Vou criar essa função aqui, iniciar relógio. Ok. E agora, vamos ajustar todo mundo. Pronto. Vou
fechar essa função, fechar não, recolher, né, essa função, que é iniciar relógio, para ficar mais compactado, essas nossas variáveis gerais, né? Iniciar relógio, as demais funções estão aqui, pronto, compactando tudo, inclusive eu posso levar essa função aqui para cima, para ficar todas as três, né? Opa, acabei. Pronto, agora sim, as três funções estão aqui em cima, os nossos passos, né? Aqui eu chamei a função relógio, vamos... E aqui então, o último passo seria chamar a função, vamos colocar aqui, né? Iniciar relógio. Então vamos dar uma olhada, e a função iniciar relógio. Pronto, função iniciar relógio, então isso tudo aqui ficou compilado agora. Com os comentários, né, para nos ajudar durante o desenvolvimento. Vou tirar agora aquele eixo XY, que era só por uma questão de facilitar, né, nosso entendimento. Aqui, ó, desenhando eixo XY, colocar como comentário, e aí o relógio vai ficar com um layout melhor, né? Pronto. E assim, meus caros, terminamos esse projeto, que eu tenho certeza que foi produtivo, porque nós trabalhamos com várias questões, né? Várias lógicas, várias estruturas de dados, estruturas condicionais, né? Isso que é interessante para você aí. E nós temos o relógio digital e o relógio analógico. E agora, obviamente, isso é apenas o início. Você pode implementar, melhorar, né? Implementar funções, enfim, e melhorar esse projeto. Isso aqui é apenas uma base. Mas eu gostaria, se você chegou até aqui, né, ia pedir para você se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar aquele like, valoriza o nosso trabalho. E um desafio, se eu quisesse começar o relógio num horário pré-definido, como fazer? O que você acha? Deixa nos comentários, compartilhe esse vídeo e nos vemos em breve sempre. Valeu, fui!